Continuação do assunto de análise de designs fatoriais completos gerais. A alocação da variação é feita exatamente como fizemos antes, não tem nenhuma novidade aqui. O SSY é só pegar aquela matriz Y que a gente acabou de ver, coloca cada elemento ao quadrado, soma tudo, vai dar 13,90. Se todos os valores fossem iguais à média 0,48, o somatório seria 10,97. A diferença entre esses dois é o que a gente chama a variação total a ser explicada, 2,92. Se você coloca aquela matriz alfa-i ao quadrado, né, quer dizer, cada elemento ao quadrado e soma, você vai obter o valor 0,90 e assim por diante para B, para a interação entre os dois fatores e os erros. E aqui está, portanto, em vermelho, aqui o percentual da variação explicada pelo fator A, que é o domínio, 31%, pela técnica, 35%, a interação, 8%, e os erros, finalmente, explicam 26%. Se você acha que 26% é alto, então você tem que pensar e dizer, no experimento que eu realizei, que outra variável que eu não incluí, que não é domínio, que não é técnica, poderia ser responsável por essa variação. E aí você, descobrindo uma tal variável, você vai ter que repetir o seu modelo, repensar o experimento para tentar explicar melhor as coisas. Mas com os dois fatores que escolhemos, ainda sobra 26% de variação não explicada. É relativamente alto, mas de qualquer forma conseguimos explicar 66% da variação apenas com esses dois fatores, domínio e técnica. Continuando a análise, queremos agora saber a significância estatística dos efeitos. Será que o efeito A, será que o efeito B, será que o efeito AB dos fatores A, B e a interação AB, será que eles têm significância estatística ou o que a gente está vendo é apenas devido à chance? Então, isso é feito através de uma ANOVA, né, uma análise de variância, e vocês sabem como fazer isso. A gente tem que colocar tanto para A, quanto para B, quanto para AB, quanto para os erros, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que saber qual é quantos graus de liberdade nós temos que elevar ao quadrado, fazer o somatório ao quadrado, né, que a gente já fez. Isso aqui é o SS, isso aqui é o SSA, isso aqui é o SSB, isso aqui é o SSAB, isso aqui é o SSE. Depois a gente calcula a variância. A variância nada mais é, a gente também chama a média do quadrado, né? A variância é simplesmente o SS dividido pelos graus de liberdade. Então, aqui está a variância dos dados do primeiro fator, segundo fator, da interação e dos erros. E eu posso agora fazer o seguinte: eu faço a relação entre esta variância, 0,45, e os erros. Se eu dividir isso aqui, dividir por isso, vai me dar 21,56. Esse número, eu quero que ele seja muito alto, em outras palavras, que haja muito mais variância devido ao fator A entre as técnicas do que devido aos erros, coisas não explicadas que estão dentro dos meus dados. Então, 21 é muito alto, é muito mais alto do que o que tem na tabela F, a estatística F, que eu já expliquei em outro momento como achar de uma tabela, é 5,30 para esse caso aqui, com 2 graus de liberdade no numerador, 36 graus de liberdade no denominador. Você tem o valor de F 5,30, como 21 é muito maior do que 5, a gente rejeita a hipótese de que a variação devida a que é o domínio, seja devido à chance. Não é devido à chance, é realmente o domínio que afeta as coisas. Da mesma forma aqui, você pega o 0,34, divide pelo 0,02, lembra que esses números aqui são todos arredondados, mas se você fizer o cálculo
com mais precisão, né? Você vai ter aqui o valor 16,32, a tabela F, 3 graus de liberdade, 3 graus de liberdade no numerador, 36 no denominador, me dá 8, 16 é muito maior que 8, eu rejeito também esta hipótese nula, portanto o B tem significância estatística, a técnica de fato afeta a acurácia da estimativa da duração do projeto, ok? Agora, para AB, a interação entre os fatores, você faz o mesmo cálculo e você vê que meu F, a relação entre as variâncias, essa dividido por essa, não é maior do que o valor crítico que vem da distribuição F, então eu não rejeito essa hipótese nula, então eu não posso dizer que AB, a combinação, a interação entre AB tem significância estatística. Examinando as consequências do que a gente acabou de ver, você pode basicamente fazer o seguinte. Primeiro, quando você vai avaliar os efeitos, você tem efeitos principais e secundários. Você vai ter que avaliar os dois conjuntamente, os efeitos principais e os secundários conjuntamente. Você não avalia o efeito principal sozinho. A não ser que você tenha um efeito secundário que não tem significância estatística, que é o nosso caso. Portanto, para nós, podemos avaliar os efeitos principais independentemente, sozinhos, sem considerar o efeito da interação entre fatores, que é muito baixa. E olhando os dados que a gente tem, devido às médias que a gente achou dos efeitos, né, e do desempenho, a gente pode ver que as técnicas S e U têm mais acurácia do que as demais, e os domínios 1 e 2, principalmente o domínio 1, é mais adequado do que os outros domínios para o uso das técnicas de estimativa de duração de projeto. O que sobra para fazer é o teste de validade. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o gráfico que a gente sempre examina, que é o gráfico da resposta versus os residuais, ou os erros. Então, aqui estão todos eles, e dá para ver aqui que tem meio que um efeito funil, né? Você vê aqui que as coisas são tem pouca variância, e aqui tem bastante mais variância. Então, isso significa que, infelizmente, o nosso modelo é inválido. Tem que jogar fora o que a gente acabou de fazer, e as alternativas para a gente tratar de um modelo numa situação como essas é de usar ou o que a gente chama transformação de dados, ou então usar métodos não paramétricos, mas eu não vou falar disso agora. Muito obrigado.